A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus e nós estamos no nosso estudo. Hoje é o sexto áudio do nosso estudo de 1 Coríntios, né? Você está aprendendo? Fala a verdade. Se você tá, por que você não comenta, né? Seria muito bom você ir lá no Facebook, você ir lá no meu canal e comentar, meus irmãos. Eu necessito de que a gente alcance mais pessoas, tá? Então, se você fizer isso, a gente alcança mais vidas. Isso é importante, a gente ajudar a evangelizar as pessoas. Bom, meus amados irmãos, ontem nós finalizamos o capítulo 4 de 1 Coríntios, né? E agora nós vamos para o capítulo 5. Amém? Tá preparado? Vambora? Capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Olha só, de repente ele ficou sabendo de uma notícia que havia alguém que estava se fornicando com a mulher do pai. Com certeza não era a própria mãe. Por exemplo, o pai tinha um filho e esse pai casou com outra mulher e aí o filho começou a se fornicar com a própria madrasta, se é que você está me entendendo. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação? Então, o que ele está começando a dizer? Ele fala assim, ó, bom, o que acontece? No meio de tudo isso, vocês estão se sentindo tão assim poderosos, ou sei lá o que está acontecendo, que vocês não tirou do meio de vocês? O que Paulo queria que fizesse? Imagina que dentro da igreja tem um membro. Paulo queria que separasse essa pessoa, porque estava trazendo escândalo àquela pessoa a comer ou beber na mesma mesa que os outros, né? Vamos lá, vamos ver a situação? Não enquadra essa situação com o tempo de hoje, tá? As coisas são um pouco diferentes. Olha só. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já como se tivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, tá? Essas coisas foram feitas naquela época, não tem nada a ver com o nosso tempo de agora. Só estamos mostrando um problema que ele encontrou na igreja de Corinto, né? Vamos ver o que ele mais vai ensinar sobre esse assunto, ó. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Ele está dizendo que aquele homem no meio deles poderia provocar a isso, né? Lembra quando a igreja católica excomungava as pessoas? Por exemplo, se a pessoa cometesse certo delito, ela era tipo expulsa daquela igreja, né? E ela não poderia mais participar. E era isso que Paulo estava dizendo, que tinha que tirar eles. E hoje, pastor, não podemos fazer isso? Não, porque não estamos vivendo como aquela igreja, tá entendendo? Hoje há caminhos melhores que Cristo nos deu para tratar desses assuntos, né? Então vamos lá. Alimpai vós, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O que ele está dizendo é que se aquele homem continuasse daquele jeito, não dá. Como é que a igreja faz isso hoje? Olha, se uma pessoa é pega nesse tipo de ato, ela não é excomungada, ela não é excomungada, ela é retirada de comunhão. Ela continua na igreja, mas ela não pode louvar, ela não pode pregar, ela fica de banco, tá? Ela pega uma pequena punição. Por que isso é necessário? Porque é o que Paulo está falando. A massa todinha tá boa. De repente você coloca um pouco de massa ruim no meio. E essa massa ruim pode poluir todas as massas boas. Então não dá. Se uma pessoa que está nesse tipo de pecado continuar louvando, pregando, os outros que estão perto dele vão se contaminar. E a igreja todinha perece. Então o que Paulo está dizendo? Que naquele tempo eles tiravam ele de comunhão. É o que a gente faz hoje. Uma pessoa que está nesse ato. Ai, pastor, eu não quero congregar naquela igreja por causa disso. Você está se colocando em punição sem precisar. Quem tem que punir ele é o pastor. Mas e quando é o pastor que está em pecado? Aí você tem que orar a Deus para Deus pegar aquele pastor. Está entendendo? É Deus que tem que doutrinar ele. Quem doutrina o pastor é Deus. Quem doutrina a igreja é Deus através do pastor.
Então compreenda que você não tem que sair da igreja. Ah, eu saí porque eu vi um escândalo. Então, filha, você não vai conseguir viver nesse mundo, porque escândalo é o que não falta, tá? Então aprenda a lidar com os seus problemas, tá bom? Não é porque uma pessoa se contaminou que toda a igreja está contaminada. Você só tem que tomar cuidado com isso. Agora há uma exceção. Se toda igreja está contaminada, aí é o complicado mesmo. Sai dela, filho meu. Vamos lá? Verso 8. Pelo que façamos festas, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, de malícia, mas com os asmos de sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo, né? Então, Paulo não está falando para eles não se misturar com os que estão lá fora, não, porque senão eles iam ter que sair do mundo, e não dá para sair do mundo agora. O que acontece é aqueles que estão em nosso meio, porque por incrível que pareça, eles existem. Verso 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Agora você entendeu. Ele não pode estar em comunhão, tá? É por isso que numa ceia, quando vai dar a ceia, tem que perguntar quem está em comunhão ou não, tem que tomar cuidado. Tem igreja aí que dá ceia para todo mundo, né? E não é bem assim não, mas tudo bem. O que acontece? A pessoa tem que tomar muito cuidado, porque ela pode, meus irmãos, estar sendo amigo de uma pessoa que vai fazer com que ela tropece. Então, vigia nessa terra. Vamos para o capítulo 6. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante aos santos? Olha que forte agora. Ele está dizendo assim, ó, se uma pessoa estiver roubando, ou uma pessoa estiver usando drogas, ou uma pessoa da igreja, é membro da igreja, ele caiu e está fazendo isso, ele roubou. Por acaso você deveria procurar a polícia? É óbvio que todo mundo vai responder que sim. Pastor, ele roubou, né? Então ele tem que ser entregue às autoridades. Mas não é o que a Bíblia está mandando dizer. Então a Bíblia acoita ladrão? Não, a Bíblia não acoita ladrão, tá bom? Vamos só entender isso aqui, ó. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante o injusto e não perante aos santos? Qual deles sabe julgar mais? Os santos ou os injustos? Porque o juiz de uma terra, e por toda a verdade que ele segue, ele ainda não segue a verdade de Cristo. Então ele não tem bases bíblicas para também usar em um julgamento. Deu para entender? A maior justiça é a de Deus, mas um juiz da terra não segue a justiça de Deus, ele segue a justiça dos homens. Então, se você tem algo contra um irmão, ele me enrolou num negócio aí, eu vou colocar ele na justiça. Meus irmãos, é lícito fazer isso? Dependendo da história. Dependendo da história. É aí que você tem que levar isso aos santos, tá? Vamos continuar o texto? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Olha, gente, marca isso para vocês comentar na igreja. Não deve dar parte das pessoas assim. Você tem um problema com alguém na igreja? Primeiro leve aos santos. O negócio se gravou? Aí você já procura uma autoridade lá fora. Mas na verdade você tem que procurar quem vai julgar. Se você é apto para julgar o mundo, gente, olha, esse versículo está dizendo que você vai julgar o mundo. Significa que você tem base, você tem tanta sabedoria que um juiz com todo estudo não tem. Repete, pastor Alex. Repito, lógico, você pediu, vou repetir. Você tem tanta sabedoria, só porque você lê a Bíblia, você tem tanta sabedoria para julgar o mundo, então significa que você tem mais sabedoria do que um juiz formado na faculdade de Oxford. A melhor faculdade do mundo, ele ainda não tem tanta sabedoria quanto você.
Agora, se ele aceitar Cristo, aí as coisas mudam. Porque usando a Bíblia Sagrada, você consegue julgar com retidão. O homem que usa o livro da lei, mas não usa a Bíblia Sagrada, não sabe julgar. Ele julga na aparente visão dos homens. Está entendendo? Então, você compreendeu esse versículo? Você gostou? Marca ele para você falar na igreja. Você vai entender, meus irmãos, como Cristo fala no profundo e no oculto. Amém? Bom, eu paro por aqui. No capítulo 6, nós lemos até o versículo 2. Amém? Amanhã a gente continua um pouquinho mais. Deixa eu passar os meus recadinhos. Lição de casa. 1 Tessalonicenses 5:28. Olha só, está fazendo aniversário hoje a irmã Elaine, da Congregação Cristã do Brasil, lá do Espírito Santo do Pinhal. Um grande abraço a todos da Congregação Cristã do Brasil e principalmente a nossa irmã Elaine, né? Deus abençoe a varoa, feliz aniversário. Ela pertence ao grupo Cafezinho com Jesus, a administradora Silvana, né? Façam grupos, meus irmãos. Ajude-nos a evangelizar. Olha só, hoje também é aniversário da Jéssica Oliveira e também quero mandar um abraço para a Sônia, lá da Bahia, né? Jéssica, feliz aniversário, Deus abençoa grandemente a vossa vida. Hoje também é aniversário do Valdeir, e um abraço para a Malu, tá? Lá de Minas Gerais. Valdeir, feliz aniversário, que Deus abençoe a sua caminhada, tá bom? Que Deus abençoe o seu dia. Hoje também é aniversário da Maria José e Adalgilza. E também é aniversário do Rafael, lá de Alto do Rivera. E um abraço para a irmã Elizabeth, né? Então, Deus abençoe os aniversariantes aí, né? Glórias a Deus por isso. Vamos lá? Eu tenho aqui uns recadinhos ainda, né? Se você quer adquirir o meu pendrive com estudos maravilhosos, você não paga frete, chega na sua casa, custa R$65. Com quem que eu falo, pastor? Chama lá no zap, o número é 119-8176-8760, né? É só chamar no zap. Bom, meus irmãos, aniversariantes, você me faz uma lista antes, com nome, data e lugar, e eu parabenizo a pessoa. Tá bom? Eu também não cobro para pregar ou dar palestras, né? Você pode me convidar e eu faço isso na sua igreja, dependendo do lugar, tá? Aí eu só necessito da passagem, eu não cobro. Se perder o meu número, como é que você pode achar meu número de novo? Lá no Facebook, na minha página, Cafezinho com Jesus, o sabor do saber, né? Eu peço que vocês possam fazer grupos, vai lá na minha página, pega imagens, monta grupo do cafezinho e abençoa as pessoas, meus irmãos, tá bom? Meus irmãos, visite lá o meu canal e a minha página, tá? O meu canal no YouTube é Cafezinho com Jesus, o sabor do saber, e a minha página no Facebook é Cafezinho com Jesus, o sabor do saber. Bom, eu agora, meus irmãos, quero aqui... Por hoje eu vou dar uma pausa nas rádios, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Acredito que por hoje é só e amanhã tem mais.